a equipe. Agora, os guerreiros, né? Os guerreiros aqui, né? Eu sempre digo, as guerreiras, tá? Nós vamos para nossos últimos comentários. Professora Larissa voltou aqui, né? Eu estou aqui com a professora Érica. Ora, a professora Érica aqui. Serão vocês que vão encarar o desafio de linguagens? É isso? É isso. Uma É isso parte aí. dele, né? Uma parte desse desafio, né? Olha só, pessoal, eu sempre digo professor de linguagem para a prova do Enem é um guerreiro, né? Porque você pega aí uma quantidade de questões grandes, né? Uma quantidade de questão grande, né? E primeiro eu queria fazer só uma pergunta logo de início para vocês, né? Para eu não me prolongar aqui agora. Certo. A prova do Enem foi mais do mesmo? Ou foi mais da mesma dos anos anteriores? Olha a responsabilidade na resposta que nós vamos dar, porque a gente sabe que a prova do Enem é uma prova, né, que trabalha muito a parte interpretativa. Sim. E tal. Quais foram as percepções que vocês tiveram da prova do Enem de linguagens desse ano? Primeiro, Falando sobre a prova de inglês. opa, Né? perto, a parte em inglês, vamos lá. Que são as 5 primeiras questões, né, em inglês ou espanhol, o candidato faz a escolha. E as 5 questões de inglês são baseadas apenas em interpretação textual. Certo. Né? Só que ali, dentro daquela interpretação, você trabalha com o vocabulário, você trabalha com a gramática inserida no texto, para que você consiga fazer a interpretação. Para cada questão é um texto. E aí, alguns alunos falam assim, professora, então a gente não precisa estudar gramática. Precisa, porque muitas coisas que são colocadas nos textos, por exemplo, falsos cognatos, expressões idiomáticas, são conteúdos de gramática, que a gente estuda na gramática. Só que eles não conseguem, muitas vezes, enxergar esses conteúdos separadamente, dentro da gramática, entendeu? Entendi. Eles acham que só o vocabulário é necessário. Então, a prova de inglês então tá tranquila. Tá tranquila. Nos últimos 2 anos, eu percebi que os textos vieram com os comandos mais enxutos, assim, Entendi. mais curtos. Esse ano, a gente continuou com essa linha dos conteúdos vindo mais curtos, sendo mais objetivos. Sobre os tipos de texto, não vi novidade. A gente continua trabalhando com cartoon, né, que que seriam as tirinhas cômicas também, que são muito usadas. Anúncios, poemas. Vieram 3 poemas na prova de inglês. Veio um anúncio e um cartoon. Então, assim, não percebi. Para quem tem o costume de ler e quem vem praticando as questões no formato do Enem, conseguiu fazer essa prova Maravilha. com tranquilidade. Maravilha. Professora Larissa, né? A guerreira de linguagem. É isso mesmo? É isso Olha, mesmo. me diga uma coisa. E aí, a prova mais da mesma do anterior? Teve alguma mudança? Podemos destacar alguma coisa? Parece-me que teve uma questão 25 na prova rosa que trouxe até um aspecto gramatical, né? Eu até achei estranho a prova do Enem falando em aposto, né? A prova do Enem falando aqui de contraposição da ideia mais ou menos pela conjunção mas, né? Assim, teve alguma coisa diferente, professora, que chamou a sua substantivação de expressões, né? Eu achei, parabéns, né? Eu gostaria até de ver mais questões desse tipo, entendeu? E aí, qual a sua percepção dessa prova? Então, quando a gente pensa na prova de linguagens, a gente sempre só vai pensar naquela ideia de que é uma prova interpretativa, que não sei o quê, só que a gente tem que esquecer que é uma área de conteúdo. Então, quando a gente vai pensar nisso, quando a gente vai vendo as questões, é assim, eles seguem um padrão e, lógico, eles têm que trazer gramática nessa área. Porque a gente só vai demonstrar o conhecimento de gramática na prova de redação? Como assim? Mas quando a gente vai observando as questões, quando a gente vai vendo a regularidade, seguiu um padrão assim que a gente já esperava. São questões que são multidisciplinares, elas trazem temáticas extremamente relevantes, elas falam sobre sempre linguagens, elas sempre trazem diferentes gêneros textuais. Isso é uma característica da prova. E também os temas são bem atuais, né? A gente fala Sempre. sempre no repertório cultural, porque a prova de inglês, especificamente falando sobre a prova de inglês, ela é muito atual, diga, a prova é muito viva e fala de conteúdos que a gente tem contato todos os dias. Então, fala sobre raça, fala sobre redes sociais, fala sobre sustentabilidade. Então, o aluno ele tem que estar realmente assim, bem inserido, né,
com essa questão do repertório cultural, que ele esteja assim bem atualizado para que ele consiga perceber o que é que aquela questão, o que é que aquele texto está cobrando. O que é que É interessante pensar assim, Maravilha. pedindo. Maravilha. E é interessante pensar assim, né, que a prova de linguagens, ela é menosprezada até, vou pesar um pouco a minha fala, mas ela é menosprezada até pelo próprio TRI, que é a teoria de resposta. Sim, é verdade. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma prova de matemática, a galera acertando 40 questões, É verdade. tá tirando 900 e pouco, enquanto a gente vê numa prova de linguagens que a galera que tá acertando 40 questões tá tirando 700. É verdade. Então, Pura verdade. aí a gente vai observando, vai vendo que a gente não pensa que é uma prova de conteúdo, é uma prova que você precisa entender a disciplina de interpretação textual, disciplina de gramática, disciplina de literatura, porque ela é uma prova contextualizada. Maravilha. Vamos destacar aqui. Eu queria destacar aqui, professor, se me permite. Eu vou falar já da de inglês aqui, tem uma questãozinha em inglês para a gente falar um pouquinho. Eu queria destacar a questão 25 da prova rosa. É uma prova que veio falando sobre recurso que promove a progressão textual, né, contribuindo para a construção da ideia de que as relações amorosas têm um enredo comum. Ele pergunta qual é o recurso que promove. É interessante porque ele mescla aqui um pouco de um conteúdo gramatical, fala um pouquinho de aposto, né? Falou de aposto, falou da questão da conjunção mas do pronome do isso, falou de substantivação de expressões, que o aluno deveria conhecer um pouco do que é o processo de substantivação. E responda uma coisa, essa questão saltou os olhos? Foi diferente? Então, o Enem, ele gosta de trabalhar questões, em especial sobre coesão e coerência, né? Perfeito. Então, a progressão textual, ela é um recurso de a gente alcançar a coesão, alcançar a coerência textual. Então, ver que ele traz especificamente a função da conjunção, o aposto, é interessante, porque ano passado, por exemplo, não tinha nada tão específico. Né? Perfeito. Não tinha nada muito específico gramaticalmente. Até atenção a questão. Com certeza. Não é? Não tinha nada muito específico, assim, da gramática. Não, você precisa saber qual é a função daquela palavra. Mas o Enem, ele é assim. Ele traz sempre questões de estratégias argumentativas e estratégias de progressão textual. Então, se o aluno, ele não percebesse que aquela classe gramatical, ela faz a ligação entre as ideias do texto, ele perdia a questão. Outra coisa, professores, né, que vocês são da área de linguagem, teve mais uma vez uma questão envolvendo, já uma pedra cantada, envolvendo função da linguagem, né? Sempre uma questão que envolve essa questão da... E aí foi a questão aqui, 26, vamos soltar aqui, aliás, vamos voltar, porque eu acho que eu pulei um pouquinho, volta aí para a questão 25, solta a questão 25, para a gente dar uma olhadinha rapidamente nela, que foi uma questão que envolveu esse conteúdo. Professora, gabarito dessa questão, salvo engano aqui, letra A, que é a repetição do indefinido todos, não é isso? Pode confirmar, por favor. Se eu estiver errado, que eu estou sem ver o gabarito aqui. Solta o gabaritão na tela, por favor, aí, para todo mundo aí dar uma olhada e todo mundo pegar isso aí. Solta, por favor, o gabaritão aí para a gente aí dar uma olhadinha aí na tela, no geral aí da questão 25. Salvo engano, já está na nossa tela? Gabaritão aí. Salvo engano aqui. Salvo engano aí, questão 25. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Opa, olha aí. Questão 25, resposta à letra A. A questão da progressão textual em relação à construção da ideia de que as relações amorosas têm um enredo comum, à repetição do pronome indefinido todos. Lembrando bem, pessoal, que é aquela história, tem um distrator bem interessante aqui, que é, por exemplo, a retomada do antecedente pelo pronome isso. Lembrando, pessoal, que aqui é recurso de coesão, professora. Mas não vai necessariamente dar progressão ao texto. Não ele mesmo. retoma, é um recurso de coesão, mas não... É uma das formas de retomar Perfeito. uma ideia trabalhada ao longo do Mas texto, mas não é o recurso que o enunciado pede. Perfeito. Quando a gente vê uma questão como essa, a gente tem que prestar atenção no enunciado, como a forma do enunciado ela é construída. Maravilha, Eu maravilha. gosto sempre de pedir aos meninos, na prova de inglês,
que eles leiam primeiro o enunciado, né? Que eles leiam primeiro o comando, para depois fazer a leitura do texto, até para que ele não precise ler o texto mais de uma vez. Porque quando você lê o enunciado e você vai fazer a leitura do texto depois, você já tem uma ideia do que a questão está te pedindo. Então, a partir do momento que você lê o enunciado, você vai fazendo a leitura do texto procurando a sua resposta. E quando você for fazer a análise das alternativas, você praticamente já tem ali a resposta pronta. Perfeito. Existem situações que você precisa ler o texto mais de uma vez e, se for necessário, leia mais de uma vez. Perfeito. Mas isso evita, por exemplo, se a gente for seguir uma sequência normal, didática normal, leitura do texto, enunciado, alternativas. O que vai acontecer depois que você lê as alternativas, você vai querer ter a certeza da alternativa que você marcou. Qual é a tendência? Você lê o texto novamente. Então, se você vai primeiro para o comando para fazer a leitura do texto depois, você já está ganhando tempo ali. Maravilha. Tem uma questão de inglês aqui, professora, para a gente ressaltar, a questão Sim. número 1. Não é a questão da prova rosa aí, a 01. Sim. Solta aí, por favor, né, que eu já volto com a parte de linguagem aqui. A questão 01 de inglês, né, que fala nesse poema a expressão, né? No man is an island. Opa! Ressalta o quê? Se eu fosse traduzir isso aqui, é o quê? Eu não sou bom em inglês. Sim. Não tem homem, não tem ninguém na ilha. Nenhum não homem Nenhum é uma homem... ilha. Opa, nenhum homem é uma ilha. Olha ele já errando aqui o negócio. No man is an island. Olha aí, maravilha. Não tem nenhum. Ou seja, eu já erraria porque eu não sei. Eu sou ruim, eu sou fraco em inglês. Eu ia dizer, nenhum homem é uma ilha. Eu ia mas não tem nenhum homem na ilha. Eu ia dizer, eita. Às vezes, quando o aluno fica realmente assim, sem conseguir fazer a tradução inteira, a ideia é que ele tenha pelo menos uma percepção assim do texto em geral, que ele conheça uma ou outra palavra, porque na verdade nem sempre você precisa traduzir o texto inteiro. Mas se você fosse fazer a tradução, por exemplo, dessa parte da questão errada, você já não conseguiria provavelmente responder a questão. Provavelmente. Cuja resposta, salvo engano aqui, desse caso aqui, né, nenhum homem é uma ilha, me parece que é a ideia de conexão. Isso. Né? Resposta ele diz assim, letra B. nenhum homem é uma ilha dentro de si mesmo. Né? Cada homem é um pedaço do continente. Então, ele faz essa relação realmente. Por exemplo, quando você disse, nenhum homem é uma ilha, né? Dentro de si mesmo. Qual é a ideia que a gente tem de ilha? Então, quando a gente vai fazer uma interpretação de um poema, de uma letra de música, de uma poesia, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa entender qual é a intenção do eu lírico. Perfeito. Qual é a mensagem que ele quer passar. Não é simplesmente uma tradução por uma tradução. Perfeito. É você entender realmente o objetivo, o que é que ele quer passar para o leitor naquele momento. Qual é a ideia, o que é que ele quer atingir com aquele poema, com aquela letra de música, com aquela poesia. Maravilha. Professora, vamos destacar mais alguma coisa aqui, de alguma questãozinha? Você estava falando da questão 26, né? A questão 26, olha só. Sempre pedra cantada, né? É um clássico. É um clássico. É um né? clássico É um literário. clássico. Todo professor de linguagem fala sobre aquelas benditas. Processo de comunicação, Roman Jacobson, né? E Os aí, elementos do pra processo de chegar- comunicação desencadeando a questão das funções da linguagem. E Pra aí... gente chegar com o objetivo daquela função, né? E aí, olha só, nós temos aqui poema, já disse. E outra coisa, o que ele já disse, né? É uma questão... Quando a gente pensa em questões de função da linguagem, é muito interessante, porque o Enem ele segue esse padrão. Qual é o padrão? Ele traz o texto, ele reconhece que existe uma função predominante, mas ele associa sempre a outra. Então, a função predominante aqui é qual? É a função que está relacionada ao trabalho com a linguagem. Qual é o trabalho com a linguagem? Função poética. Na função poética, ele reconhece que tem a função emotiva. Então, olhou para um poema, a primeira associação não, é função poética. Mas o enunciado, ele pega e fala, a função emotiva, né? Onde é que está marcada a função emotiva nesse texto? Qual é o cumprimento desse propósito? Então, a gente vai ver quais são as características da função emotiva. A gente tem o texto em primeira pessoa, aquele texto que demarca emoções, sentimentos daquele que enuncia, aquele que está produzindo o texto, que é o caso do eu lírico no texto. Perfeito. Então, o eu lírico, ele observa como ele está se comportando, qual é a visão dele em relação àquilo que ele está dizendo.
Aí ele vai falando. A garganta é a gruta que gruda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo, de repente o nó. O que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito. Aí aqui, quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, caio. Né? Então ele trabalha como aquele eurílico, aquele enunciador está produzindo ao longo do texto. Então ele vai para as alternativas: revelar desilusões amorosas, refletir sobre a censura à sua voz, expressar a dificuldade de comunicação, ressaltar a existência de pressões externas, manifestar as dores do processo de criação. Mas aí a gente vai observar o que é que está sendo trabalhado ao longo do texto. Perfeito. O que é que aquele eulírico traz como visão do tema que ele está trabalhando. Perfeito. E aqui parece uma resposta tranquila em relação à letra C, expressar a dificuldade de comunicação. Não é isso? Uhum. Maravilha. Professores, né? Eu vou agora continuar com outros professores, quero chamar a impressão de outros professores também na parte de linguagem. Mais duas guerreiras que vão entrar conosco aqui nessa transmissão. Vem aqui só comigo. Obrigado, muito professor. obrigada. Obrigado, Larissa. Obrigada. Obrigado mesmo. Tá? Pessoal, vamos continuar. Vamos para a nossa última parte, o último comentário com guerreiras da parte de linguagem. Eu sempre digo que linguagem que envolve toda essa parte de interpretação, literatura, que envolve gramática, são pessoas especiais, porque né, é uma prova comprida, é uma prova longa, é uma prova cansativa, né, e uma prova que muitas vezes não privilegia nem no TRI, mas nós temos que fazê-la, faz parte do métier da prova do Enem. E eu estou aqui, eu até pedi desculpa para os professores, que eu acho que eu troquei uma questão aqui, mas não tem problema, eu volto aqui a questão, porque eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário aqui. Estou aqui com as professoras Kiara e Sabrina. Sabrina do meu lado direito, é isso, se eu não estiver errado. Kiara do meu lado esquerdo. Professoras, muito obrigado pela participação dessa transmissão aqui do Portal Terra Educar, oferecimento da Universidade Anhembi Morumbi, né? E a minha pergunta que eu vou fazer é o seguinte: primeiro, solta o gabaritão na tela que já está pronto, o gabarito já está pronto pra gente, todinho aí, pessoal, tira o print aí da tela, manda para todo mundo aí, ó, joga no grupo do Zap, solta, galera, ó, gabarito pronto, inclusive com as 4 provas, as cores, ressaltando que esse vermelhinho que você está vendo, ele é a prova rosa. A gente colocou uma cor mais intensa justamente para você não ter dúvida e não confundir. Então esse vermelho que você está vendo aí, tá? É um vermelho que na verdade é a nossa prova rosa, ok? Professora Sabrina, eu até atropelei aqui uma questão, me perdoe, tá? Mas a gente pode voltar para essa questão que nos chamou muita atenção. Já volto para cá. Mas veio na prova do Enem 2023 uma questão que saltou os olhos, né? Porque assim, faz tempo que eu não vejo prova do Enem falar em aposto, prova do Enem falar em substantivação de expressões, né? Na sua percepção, isso foi bom, foi ruim, né? Como é que você viu essa prova? Oi, eu acho interessante, né, que apareça assim, uma questão de gramática, né, na prova do Enem. Mas também foi como a Larissa já falou, né? Não deveria ser surpresa. Porque, pois é. Não deveria ser surpresa porque a matriz, o aluno que conhece a matriz do Enem sabe que na matriz eu não encontro interpretação de texto como uma habilidade para a prova de linguagens. Para que eu possa interpretar o texto, eu preciso conhecer a microestrutura do texto. E essa microestrutura do texto se dá através da gramática, através de adjetivos, de escolhas de verbos, de conectivos, de conjunções. Então, a junção disso é que transforma a macroestrutura, que é como o texto chega para a gente. Eu vou lhe pedir uma coisa. A gente estava conversando até mais cedo. Eu já volto. Eu estava conversando mais cedo sobre essa questão gramatical, que eu quero retomar essa questão, né, para a gente falar para esse aluno que está nos vendo, né, do Brasil inteiro, o quão é importante, essencial e fundamental a gente estudar gramática. Porque dá a impressão de que não precisa de gramática para a prova do Enem. Mas segura aí que eu sei que a língua coçou agora, deu vontade de falar. Professora Kiara, não é isso que eu tiver? Olá, isso, né? Kiara, olha só, Rodrigo. Qual a percepção geral dessa prova? Eu fiz uma pergunta às outras professoras, eu queria fazer de novo para a senhora.
A prova veio mais do mesmo, veio mais da mesma, aliás. Foi uma prova mais tranquila, não foi? A prova foi mais difícil, não foi? Qual foi a sua percepção? Então, achei uma prova equilibrada, com questões, né, balanceadas entre questões de maior dificuldade, né, dificuldade mediana. Achei alguns enunciados bem mais enxutos em relação a anos anteriores, enunciados bem direcionados, bem específicos, bem objetivos, como até o professor Carlos falou em geografia também, né, que às vezes a gente tinha em anos anteriores, textos mais densos, provas mais densas, enunciados mais densos, o que às vezes faz com que o aluno se distraia mais facilmente ou perca exatamente qual é o comando da questão. Então, a gente percebeu um ponto que eu achei um pouco mais diferente em relação aos anos anteriores. Entendi. Perfeito, muito bom. Responda uma coisa para mim, já volto para cá que eu estou aqui com aquela questão coçando aqui do ouvido, a questão da gramática. Tem alguma questão que a gente possa citar? Parece-me que, por exemplo, tem uma questão aqui que é a questão 08 da prova de... Joga a questão, por favor, acho que é a 08 que a gente destacou aqui. Carta aberta à população brasileira. Primeiramente, joga o gabaritão aí na tela para todo mundo dar uma olhada. Já, pessoal, já ir colocando aí. Pessoal, tira print desse gabarito, pelo amor de Deus, que esse gabarito aqui só tem aqui mesmo. Todas as provas estão nessa tela aqui, todas as cores estão, inclusive com a parte de inglês e de espanhol, tá? Já tá. Então, assim, não precisa ficar copiando uma por uma. Manda para todo mundo que já vai funcionar numa boa. Professora, tem a parte aqui, olha só, essa questão 08 aqui, né? Que é uma questão de carta aberta à população brasileira. Joga, por favor, essa questão aqui no telão da gente aqui, ó. Parece-me que foi uma questão muito tranquila. Então, Rodrigo, a gente até conversou sobre essa questão, não foi, Sabrina? E o enunciado dela é bem enxuto, direto e objetivo. O objetivo desse texto é. E aí a gente foi, né, conversando e discutindo, até também se a Sabrina quiser compartilhar. E aí a gente lembra o que a gente diz muito aos alunos, né? Que a gente, o que é que pode ajudar? Primeiro, lê um enunciado, vai para as alternativas, para depois ir para o texto. Mas o título do texto ajuda a gente também a fazer algumas inferências. As referências também, muitas vezes, nos ajudam a fazer algumas inferências, né? Algumas deduções, algumas conclusões. Então, isso foi o que ajudou também a gente. Ele auxilia que a gente também consiga raciocinar. Porque qual é que é o objetivo de uma carta aberta? Então, a gente percebeu, né, que dentre as alternativas, alguns alunos podem se confundir um pouco, mas se a gente vai, né, para o aprofundamento de qual é o objetivo de uma carta aberta, fica mais fácil de o aluno conseguir resolver a questão. Questão Deixa 08 da prova um pouquinho rosa. sobre Joga aí ela. na telona só a questão 08 na prova rosa. Já está na tela? Maravilha. Não, já estamos aqui, ó, carta aberta, maravilha. E o objetivo... Bem chutinho, professora. Então, e aí? Gabarito tranquilo? Sim, tranquilo. E o aluno, ele já tem que ir para a prova sabendo que todo texto tem uma intenção comunicativa. Todo texto é feito, é construído para atingir uma intenção comunicativa. Então, aí ele precisa conhecer de gêneros textuais. Cada gênero textual tem a sua característica, tem a sua estrutura. Perfeito. Então, se eu já vejo no título carta aberta, a primeira coisa que eu preciso pensar como aluno é qual é o objetivo de uma carta aberta. Perfeito. Então, a partir daí que vem o estudo dos gêneros. Por isso que o estudo dos gêneros é importante em sala de aula, de tipologia textual também. Perfeito. E quando a gente estuda gênero textual, a gente estuda as várias camadas do texto e nessas várias camadas chegamos também na gramática. Maravilha. Deixa a questãozão aí. Professora, veja, como vocês estão dizendo, é uma carta aberta. Aí eu olho para as alternativas, tem lá, sensibilizar o idoso. Ora, carta aberta para sensibilizar idoso. Eu estou feito pessoal de geografia aqui. Vamos pensar um pouquinho. Pensa um pouco, né? Mas olha só, quando eu vejo carta aberta, a primeira coisa que eu tenho que fazer, até para ganhar tempo quando eu resolvo uma questão, para poder resolver a questão, carta aberta chama a sociedade para um debate público. Perfeito. Então é isso. Então eu já poderia, como aluno, marcar a carta aberta, puxo a setinha e já coloco, chamar a sociedade para um debate público. Então isso, eu já posso ir para as questões, porque eu já tenho uma questão, uma alternativa. Né? Eu indo para uma alternativa, eu já tenho uma alternativa que já bate com essa definição de carta aberta.
né, que no caso é a última, né, chamar a atenção da porque, população. Veja, escuta, só né? veja. Então, Se é o uma carta estudo- aberta, eu vou sensibilizar o idoso? Então não, é isso. Não me parece muito lógico. O estudo do gênero é essencial Perfeito. para a interpretação de texto. Perfeito, perfeito. E aí um cuidado, porque alguns alunos a gente poderia confundir com a letra B, que fala alertar os governantes, porque inclusive o texto Tem, fala sobre exato, isso. Né? muito Ele bom. diz aí, deixa eu achar, esperamos que tanto nossos atuais quanto os futuros governantes e legisladores, ele fala aí no Na letra B, né, alertar os governantes sobre os cuidados requeridos pelo idoso. E na letra D tem informar o setor público sobre o retrocesso da legislação destinada à população idosa. Então, aí o texto ele não fala muito sobre a questão da legislação, mas ele fala sobre essa questão dos governantes. Mas a gente precisa ter cuidado, porque foi o que a Sabrina falou. Qual que é o objetivo da carta aberta? Por isso que o estudo dos gêneros e da tipologia textual, esses dois estudos eles são muito importantes e se complementam. perfeito. E aí, professor Sabrina, a resposta, a letra é de elefante, ou como diz os paulistas, letra E, né? Chamar a atenção da população sobre a qualidade dos serviços de saúde pública. Questão tranquila. Sim, tranquilo. Tranquila. Maravilha. Podemos destacar uma outra questão aqui? Deixa-me ver aqui qual seria a outra questão que a gente podia destacar. Vamos lá aqui. Questão 07. Você joga aí a questão 07, que tem aí uma imagem, né? Ele tem uma imagenzinha, mas um texto que mescla, né, a parte verbal com a Isso, parte, linguagem verbal, né, com a linguagem parte, como é que eu posso dizer, de imagem, imagético, tá? E aí me parece também uma questão tranquila. Sim, quer falar? Acharam tranquilas ou não? O que, é que vocês acharam? Sim, é uma coisa que também a gente espera no Enem, né? Uma mistura de linguagem verbal e não verbal. A gente pode fazer uma relação também dessa questão com a redação, a proposta de redação, porque se a gente for olhar a amamentação, né, é um trabalho de cuidado que a mulher faz e Todo que realmente mundo não aqui- é remunerado. Olha- Muitas vezes é mal visto, as pessoas olham com olhar torto para a mulher que está amamentando em público, né? Então, assim, são várias vertentes que Todos a gente os pode professores pensar. foram unânimes, a prova inteira se comunicando com o tema de redação, Sim, sim. uma unidade temática muito forte na prova. História falou isso, geografia falou isso, filosofia falou isso, sociologia falou a mesma coisa, né? O que ajuda o candidato, né? Vai ajudando ele a construir, vai dando suporte para ele também, para construir o seu texto, dependendo da situação. Maravilha. E essa questão 07? Vamos lá, quem vai comentar o gabarito? Pode ser. Fica à vontade. Sabrina. A gente tem aqui a imagem, né? Porque é tão importante amamentar. E aí a gente vem aqui, essa campanha publicitária do Ministério da Saúde visa. Pessoal, mais uma vez a gente precisa entender acho que Larissa já falou, né, sobre a questão das funções, né? Então, se a gente vê aqui uma campanha publicitária, qual é necessariamente a função, né, que ela tem? A função da campanha publicitária, normalmente, função conativa ou apelativa da linguagem, que o objetivo dela é persuadir, influenciar, convencer, né, o leitor ou quem está vendo ali, né, aquela publicidade a fazer alguma coisa, né, ou informar alguma coisa, ou engajar em alguma coisa. E aí a gente tem, ele fala aí na letra A, divulgar um conjunto de benefícios proporcionados pela amamentação, apresentar tratamentos para infecções, defender o direito das mulheres de amamentar, orientar sobre os exercícios para uma boa amamentação e informar sobre o aumento de anticorpos nas mães. Essa é uma questão que a gente precisa ir para o texto, Com tá? certeza. Porque só o texto não verbal não vai ajudar a gente a responder essa questão. E aí, quando a gente vai ver que realmente essa campanha, ela lista uma série de benefícios, né? O Ministério da Saúde fazendo, né, a campanha publicitária para incentivar a amamentação. E como é que ele faz isso? Ele faz isso divulgando o conjunto dos benefícios, tanto para o bebê quanto para a mãe. E aí ele fala que desenvolve fala e boa respiração da criança, que ele recebe os anticorpos, diminui o risco, né, de asma, diabetes, obesidade em crianças, e um exercício para o desenvolvimento da face do bebê. Então, a gente vê que ele na verdade, ele dá um foco maior ao bebê. Exato. E aí tem uma questão aqui que fala em relação à mãe. Informar sobre o aumento de anticorpos nas mães. Eles não falam, o texto não fala sobre isso. Exatamente. O texto fala sobre os bebês, tá? Então ele dá um foco. E aí o que é que ele faz? Ele não fala de tratamento de infecção respiratória, ele fala que é preventivo, né? E não que vai Perfeito. tratar. Então tem que ter esse cuidado. Tratamento é uma coisa, prevenção é outra. Perfeito.
E aí o gabarito está na letra né? Letra A, divulgar um conjunto de benefícios proporcionados pela amamentação. Maravilha. É interessante também porque, apesar de trazer a função conativa, né, que como uma pergunta retórica, né, para chamar a atenção do interlocutor, mas ele também traz informações, né, de uma função referencial. Sim. Então eu também tenho, né, uma campanha publicitária aí com essas duas funções. Então é uma questão bem interessante. Maravilha. Vamos para a última. Vamos para fechar aqui. Será que a gente tem mais? Eu acho que a gente fechou tudo aqui, né? Eu acho que nós já fechamos quase tudo. Né? Tem aqui a questão não sei se é questão 9, a gente já comentou. Né? Acho que fechamos. Tem uma questão 33 aqui que fala. Não é nossa também. Enfim. Não, acho que a gente fechou já. Acho que a gente já fechou. Agora eu quero voltar àquela questão do início que eu disse, olha, né, pessoal que trabalha com a parte de linguagem, vem para cá com a gente aqui, corta para cá, né, para a gente fechar esse bloco de comentários, fechar esse primeiro dia de correção. Parece-me que a prova, que era o grande bicho-papão, que é a prova de linguagem, não veio tão bicho-papão assim. Eu acredito que ela veio tranquila. Eu acho que veio tranquila. Eu já vi provas do Enem. Olha que eu faço essa cobertura faz muitos anos. Faz muitos anos que eu trabalho com essa parte. E olha, me parece que a prova foi uma das mais tranquilas desses últimos tempos. A prova me pareceu tranquila. Mas, assim, é uma prova que está dentro do que se espera, né? A gente não pode falar da prova do Enem, que é uma prova surpresa para o aluno. Porque o aluno que conhece, eu volto na tecla da matriz, né? O aluno precisa conhecer a matriz do Enem. Na matriz do Enem, tem as competências, as habilidades que ele precisa saber que vai ser testado, né, na prova. Então, a prova é isso. A prova ela é elaborada para saber se o aluno do ensino médio está apto ou não para uma universidade. Então, vai trazer as habilidades que ele precisa provar que desenvolveu no processo do ensino médio. Então, eu tenho as competências, né? Preciso saber gêneros textuais, preciso saber a parte gramatical, preciso saber de variedade linguística, né? Várias questões também de variedade linguística, de preconceito linguístico. Então, são temas para a prova que fazem parte da matriz do Enem. Professora Sabrina, terminando aqui, antes de eu fazer o fechamento, né? A gente sempre costuma dizer que não precisa de gramática para a prova do Enem. Não faça isso comigo, eu já vi muito. Olha só, aluno dizendo assim: para que prova de gramática? Para que gramática? Para que gramática? Precisa ou não precisa? O Brasil está aqui escutando a senhora. Defenda seu ponto de vista e fale aí porque tem que estudar gramática. Precisa. A competência 6 é uma competência que ela trata de progressão textual, né, do texto. Na progressão textual eu vou encontrar conectivos, né, no estudo dos gêneros textuais, eu preciso encontrar, por exemplo, se eu lido com uma notícia, eu vou ter a estrutura, um vocabulário mais para uma função referencial. Se eu tenho um texto que é um texto descritivo, então eu vou explorar nos adjetivos. Então tem alguns recursos linguísticos que eu posso utilizar para poder facilitar a minha interpretação de texto. E até porque muitas vezes a gente confunde interpretar com compreender, né? Compreender está na superfície do texto, mas para interpretar eu preciso fazer inferência. Então eu preciso conhecer as várias camadas do texto. Maravilha, olha aí que coisa boa. Quer completar? Eu vi que a senhora se coçou todinha quando eu disse que não precisava estudar gramática. E até eu quero até me lembrar que ela fez essa complementação importante na questão anterior, porque eu também estava lembrando da questão 29 que eu tinha feito, e ela é uma questão que tem uma função conativa, apelativa mais forte, e aí a gente lembra também, quando a gente tem um texto que a função conativa, apelativa, ela está mais forte, é mais fácil a gente, por exemplo, um verbo no imperativo. Eu sei o que é o modo imperativo, como é que eu vou... Você está entendendo? Então, eu preciso saber identificar os modos verbais, eu preciso identificar, né, outros aspectos gramaticais, sem falar na redação. O aluno não vai poder chegar, por exemplo, a fazer uma redação se ele não entende de competência 01, né? Da redação, né? Competência então, 01 da redação. Por favor, vamos desconstruir essa imagem de que a gente não precisa de gramática, né? Por exemplo, no texto, como foi o texto da questão 7, né? Que os verbos não estão no imperativo. Sim, eu acabei misturando as coisas, mas está mais para a função referencial mesmo. Já quando tem a função conativa, apelativa, a gente vai ter os verbos, né? Eu uso primeira pessoa, preciso saber o que é um pronome de primeira pessoa, o que é um
um verbo conjugado em primeira Claro, pessoa. com certeza. Que aí é mais fácil de a gente ver na função emotiva, por exemplo. Então, é importante demais saber gramática. Muito bem, olha, E defenderam é interessante bem. também que na redação o aluno precisa estar atento à progressão temática, construir essa progressão de ideias. E na competência 7 de linguagens é o que ele vai encontrar para interpretar os textos, que é a progressão textual. Perfeito, perfeito. Pessoal, olha, fantástico aqui, né? A prova desse ano, eu confesso que sempre que eu pego uma prova do Enem, sempre tem aquele coração que dá aquela acelerada. Jesus, como é que vem? Parece-me que o primeiro dia de prova do Enem, tranquilo. Todos os professores aqui, não teve ninguém aqui com sobressalto, ninguém com síncope cardíaca, né, passando mal porque a prova do Enem veio complicada. O tema da redação foi tranquilo, né? As questões de linguagem, como a professora Sabrina falou, vieram dentro do padrão já esperado do Enem. É aquela questão que vai exigir de você uma análise interpretativa, mas, como a gente diz, não dá para dispensar gramática, né? A parte de história também bastante contextualizada, mas exigindo do aluno tanto conhecimento histórico quanto a questão interpretativa. Geografia exigindo muito conceito básico de geografia, muito conceito básico. Filosofia e sociologia na mesma pegada. Então, assim, parece-me que o primeiro dia, né, foi tranquilo. Parabéns ao INEP, parabéns à banca, porque eu sempre digo, a gente quando fala mal é porque realmente tem razão, a gente reclama quando reclama porque há muitas vezes questões que foram mal feitas, mas parece-me que a prova deste ano veio uma prova tranquila. Então, parabéns ao pessoal do INEP, a prova está boa, está tranquila, calibrada, acertaram na mão. Né? Professoras, muito obrigado pela participação de vocês, né? Você vê como é bom falar, discutir e chegar ao final do ano certos e certas de que fizemos um bom trabalho em sala de aula. Pessoal, vamos aqui fechando o nosso primeiro dia de correção da prova do Enem. E eu quero agradecer muito novamente ao pessoal do Portal Terra Educar. Quero agradecer muito ao Diogo, na pessoa aí também da Cibele, do Pedro e tanta gente aqui que está aqui que eu não quero, né, para eu não ser injusto aqui. Nós temos aqui uma quantidade enorme de pessoas. O Juliano Rezende, que está nos acompanhando aí, o Robert, o Diogo, que nos ajudou no texto. Diogo Pinheiro, obrigado aí, meu amigo. Tá? A Gabriela, o Gustavo, tem tanta gente aqui nesse meio que possibilitou essa transmissão. E, claro, né, ao oferecimento da Universidade Anhembi Morumbi. Detalhe, a Anhembi Morumbi que está agora com um trabalho internacional fantástico para o aluno que quer expandir os seus horizontes. Portanto, se você está pensando em fazer uma excelente universidade, não hesite, vá fazer a Anhembi Morumbi, né? Todos os professores aqui assinam embaixo. Pessoal, muito obrigado. Estamos terminando e acompanha a gente nas redes do Terra Educar. O gabarito, vamos soltar o gabarito última vez aí, Igor, na tela, o gabaritão fechadão aí para todo mundo aí, se você quiser tirar um print aí da tela, joga o gabaritão aí na tela para todo mundo, tira o print e manda pro amigo. Pessoal, pega o gabarito aqui, já tá, o gabarito obviamente extraoficial, já dá para você saber como é que você foi mais ou menos. Vamos lá, volta aqui comigo e pessoal, muito obrigado, muito boa noite, um forte abraço e olha só, semana que vem nós vamos ter o segundo dia de cobertura, né? Com o segundo dia do Enem, já vem matemática, química, física, biologia, aí é o dia do coração acelerar de verdade. Mas pelo que eu vi no primeiro dia, né, eu espero que o segundo dia também seja tranquilo. Para todos vocês, forte abraço, muito boa noite, fiquem todos com Deus, até a próxima semana.